Boa tarde, Marcelo Rubens Paiva. Como vai, senhorito? Boa tarde. São 6 horas. 6 horas é tarde ainda? Ou já é noite? 6 horas nesse momento aqui, todo mundo esperando para ver você por aqui. O que você achou dessa história de trazer o coração de Dom Pedro, hein? A gente estava comentando isso agora aqui, Marcelo. Ah. Isso me lembra toda a ditadura, quando eles trouxeram os ossos, né? É uma coisa meio mórbida, né? Deixa lá o Dom Pedro lá em paz, em Portugal, coitado. Ele é mais querido em Portugal do que aqui, né? Porque ele foi um grande herói da retomada do poder, né? Lá, como Dom Pedro V, se eu não me engano, né? Em Portugal ele era chamado de outro nome. Eu gosto muito do Dom Pedro, as pessoas detestam Dom Pedro. Eu gosto muito dele. Eu acho que ele era um quase abolicionista, né? Ele era um Você está progressista. falando do Dom Pedro II. Dom Pedro II, que era abolicionista? Não, Dom Pedro II era o cara que manteve a escravidão por 40 anos, né? Não, Dom Pedro I foi o da independência. Ele era aquele cara que gostava de bater em mulher. Eu não sei, eu não Dom sabia. Pedro II era o fotógrafo, o velhinho, que deram a proclamação da República e mandaram ele embora. Isso. Muita gente confunde os dois. Vão trazer o coração de quem? Dom Pedro I. Exato. Exato. Dom Pedro I era abolicionista. Dom Pedro Era? I fez uma das constituições mais modernas que esse país já teve. Só que não deu certo. Ele levou um golpe da elite cafeeira, da elite agrária que queria continuar a escravidão. Tanto que foi terminar o tráfico, o tráfico negro foi proibido, mas continuou sob a custódia da monarquia de Dom Pedro II, porque foi um grande pacto nacional para que o empresariado continuasse apoiando a monarquia, contanto que o governo fizesse vistas grossas, a corte, né? Fizesse vistas grossas com o tráfico negreiro. E era a famosa lei para inglês ver. Quer dizer, baixaram uma lei proibindo o tráfico, mas era só apenas para os ingleses que eram contra o tráfico negreiro. Mas ficava ali, no Porto do Volongo, na Angra dos Reis, ali onde o Bolsonaro adora ali a Península de Marambaia, que tinha o maior fazendeiro de café. Isso tudo eu acabei de ler no livro Escravidão, do É Laurence. verdade, verdade. Mas, Conversando sobre história, tem um perfil aqui falando a mesma coisa que você, que Dom Pedro I queria acabar com a escravidão. sim, ele não conseguiu. Ele fez a primeira Constituição brasileira foi otorgada por ele. E foi muito moderna essa Constituição. Ele era progressista, ele lia aqueles livros contra o absolutismo. Ele era quase um ditador democrata, com os termos de hoje. Mas não deu certo. Aí ele tinha esses problemas com a elite cafeeira, com a elite escravagista, mineira também, né? Que os negros é quem trabalhavam nas minas, e também os escândalos extraconjugais que eram muito, muito, muito absurdos, né? Assim, às vistas do povo, né? E virou chacota e foi escorraçado do país, foi chamado para ir a Portugal para retomar o poder que tinha sido tomado pela sua irmã, por uma irmã dele. E aí, na grande crise parlamentarista do Porto. É isso, é mais ou menos isso que eu sei, mas, enfim, pode ter algum historiador aí que pode dizer que eu falei uma grande besteira. Não, o pessoal está concordando com você aqui. O Eduardo Gorgoni está falando, Pedro II, né, que era o que eu estava falando, era um abolicionista tímido, em cima do muro, se mandou em viagem para a filha assinar a lei e ele não se comprometer. Tá vendo? Olha só, Marcelo, eu queria, para a gente começar esse papo aqui,
Acho que eu nunca nem te entrevistei, né, Marcelo? Acho que eu nunca te entrevistei, não. Não, só batemos papo como amigo. Entrevistar, não. E redação de jornal, viagens, pautas, restaurantes. É verdade. Botecos, muitos botecos. Botecos, mas não é entrevista, não. Você está em Salvador, né? Não. Estou em Brasília. Brasília. Ah, você está em Brasília. Estou em Brasília. Tem um tempão já que eu estou aqui. Deixa eu te perguntar uma coisa. Uma pergunta que eu fiz para a Raquel de Queiroz, para o Eduardo Galeano, sobre o primeiro livro. O primeiro livro, eu perguntei para ela sobre o 15, ela falou que tinha antipatia mortal do 15. Ah, O Eduardo Galeano falou uma frase que acabou se tornando muito conhecida, que ele acha Aveias Abertas da América Latina um pouco chato. O que você acha de Feliz Ano Velho? Porque sempre que você fala de Marcelo Rubens Paiva, não tem jeito, o autor de Feliz Ano Velho. Atrapalha a sua carreira como escritor? Como é que você vê isso hoje? olha, eu já passei dessa crise do Galeano e da Raquel de Queiroz. Eu, de fato, tinha um tempo atrás que eu até cheguei a ler numa entrevista que eu dei. Então, assim, a primeira frase é: eu odeio Feliz no Velho. Cheguei a passar por esse negacionismo da própria obra. Mas, não, hoje em dia eu penso assim: caramba, eu tenho que me orgulhar de um livro que mexeu com tantas pessoas, que fez a cabeça de tantas pessoas, como o Eduardo Galeano mexeu com tantas cabeças, com tantas pessoas com veias abertas da América Latina. Um livro icônico na América Latina, um livro que todo mundo leu e que até hoje é um livro muito importante, né? E o Feliz no Velho é a mesma coisa, a quantidade de escritores que ele formou, o quanto ele fez bem para jovens se autoafirmarem, para jovens discutirem a sexualidade, para deficientes, para melhorar a autoestima de muitos deficientes, que é o propósito inicial do livro, para recontar a história do Brasil, para falar da ditadura, falar de uma família que foi vítima da ditadura e como essa família reagiu a isso. Eu acho que é um livro até para a própria língua brasileira, né? Porque quando eu comecei a escrever ainda era língua portuguesa. E a gente não se escrevia em linguagem coloquial, né? Só os tabloides, jornal tabloides e um ou outro escritor que ousavam, mas um best-seller foi escrito com linguajar cheio de gírias e desrespeitando a norma culta. Então, de fato, assim, aos 10, 20 anos atrás, eu odiava esse livro. Hoje em dia, é um livro que eu escrevi com 23 anos de idade. Eu estava no primeiro ano da faculdade, né? De rádio e TV. Então, assim, é um livro de um adolescente, praticamente, né? De um garoto muito imaturo. Então, tanto que eu reescrevi o Feliz no Velho num livro chamado Ainda Estou Aqui, que é um livro que eu publiquei em 2015. Que é praticamente a mesma história, só que sob o ponto de vista da minha mãe e também para abordar o Alzheimer da minha mãe. E hoje em dia as pessoas falam que é o meu melhor livro. Eu percebia que eu deveria... Você acha que esse é o melhor livro? Eu acho o meu último livro o meu melhor livro. É sempre assim. A gente sempre acha o último livro o melhor livro, que é o livro que eu estou lançando agora. Mas eu acho um dos meus melhores livros. Eu estava realmente, de fato, com a faca nos dentes quando eu escrevi Ainda Estou Aqui. Porque eu escrevi exatamente depois de julho de 2013. E eu estava querendo retomar o tema da ditadura para as pessoas terem noção do que foi aquilo. E eu fui mais radical do que no Feliz Velho. E eu tinha mais informações sobre a ditadura do que eu tinha em 82, que 82 ainda era ditadura, né? Tinha muitas informações, tinham saído muitas coisas, mas não se compara com a quantidade de informações que nós tínhamos depois da Comissão da Verdade, depois dos processos das procuradoras
os procuradores federais contra ditadores, e depois do levantamento da imprensa, depois de várias que era a grande questão para recontar a história do país, era ouvir a voz de lá de dentro, né, da caserna, né? E quando alguns deles começaram a falar, né, até meio pedindo desculpas, e outros não, outros reafirmando os métodos que foram praticados. E aí eu acho que também escrevo melhor hoje do que com 22 anos de idade, isso é normal, né? Sim. Eu não aguento um bar hoje como eu aguentava quando eu tinha 23 anos de idade, mas eu escrevo melhor hoje. Tem coisas que se mudam, né? Provavelmente eu também não vou escrever melhor com 80 anos do que eu escrevo hoje. Ó, nossa amiga Lili Martins, fotógrafa lá da Folha, estava falando: Marcelo, querido, bom te ver com a Sinara, amo vocês. Amamos você também, Lili. O Marcelo. O grande período aquele do jornalismo, né? Era assim, às vezes eu encontro algum daqueles colegas, porque eu e a Sinara vivemos um boom do jornalismo Foi impresso, era uma coisa enlouquecedora, jornais com tiragens de 1 milhão de exemplares, uma concorrência muito saudável, muito feliz. Eu lembro que uma vez eu fui ver um show do Ray Charles e eu cheguei atrasado, sentei ao lado do JB Medeiros, que era Entrevistei ele aqui outro dia. Ele é um fofo. O repórter lá de Londrina, né? O repórter do Estadão, e eu era da Folha naquela época. E eu falei, nossa, eu perdi o começo do show, JB, o que ele tocou? E ele me deu, e era assim, apesar dos jornais de serem empresas concorrentes, Globo, Estadão, Folha, eram os 3 grandes jornais aqui da região sudeste, a gente era muito brother, todo mundo era amigo, todo mundo se conhecia. E às vezes um fotógrafo estava trabalhando no jornal, ia para o outro, e vice-versa, né? Colunistas. Eu lembro do Paulo Francis, que saiu da Folha, foi para o Estadão, voltou para a Folha. Você também. Eu também, o Hélio Gasperi. Estadão. Eu comecei da Folha, agora estou no Estadão, o Hélio Gasperi também tocou. Era uma época muito saudável para o jornalismo, muito feliz. E aí, hoje em dia, a gente está vivendo uma certa tristeza de ver como o jornalismo impresso ele está, aos poucos, definhando, né? Sim. Marcelo, você fez agora esse seu novo livro, né? Que se chama... Coloca a capa do livro dele aí, por favor. Do começo ao fim, está saindo pelo selo Alfaguara, da Companhia das Letras. E eu fiquei com a impressão que ele é uma espécie de prequela, como se diz hoje, do Feliz Ano Velho. Tem muito de memória aí também? Tem. O que é prequela? Prequela é assim, sai uma série, né? Uma série, e aí sai um filme que é anterior à série começar. Prequela. Não, é um anglicismo. Ou seja, que esse livro que você está lançando agora... Como é em inglês? Acho que é prequel, uma coisa assim. Prequel. Mas é como se ele fosse... Ao contrário de sequência, né? Seria o contrário de sequência. Sequência spin-off. Então, assim, é como se esse seu livro fosse um pouquinho antes de Feliz Ano Velho. Mas é. Ele e não é a primeira vez que eu faço isso, eu fiz isso também no livro da minha mãe, eu ainda estou aqui. Fiz isso no livro que eu escrevi com o Clemente, Os Meninos em Fúria, sobre os anos 80, o movimento punk de São Paulo, em que começa o livro eu de cadeirinha de rodas, antes de escrever Feliz Ano Velho, num show punk na PUC, e a cadeira, as pessoas iam dançando e a cadeira ia para lá e para cá, e eu pulando e dançando com todo mundo. E esse livro é um livro que eu retomo um momento de começo de sexualidade do garoto de 18 anos de idade, e ele repensando esse momento 40 anos depois, né? 30, 40 anos depois, que eu acho que é um livro para falar um pouco de crise de masculinidade mesmo, dos homens que depois do Me Too, depois do Agora que São Elas, os movimentos de acusação contra o assédio que nós, homens,
olhamos aquilo de olho aberto, falando: meu Deus, fizemos tudo isso, né? Uhum. Eu lembrando, Sinara, de ambientes de trabalho, de como algumas colegas sofriam por serem, entendeu, tão cantadas e paqueradas, que chato que era aquilo. E me Uhum. casei com uma mulher que tinha sido assediada na universidade, entendeu? E um assédio chato, porque. Chato não, é terrível, porque praticamente prejudica o futuro de uma estudante, né? Ela poderia conseguir bolsas melhores ou piores, dependendo, né, do como ela reagisse. E você sabe muito bem de como isso acontece nas redações de jornais, nas agências de publicidade, em grupos teatrais, né? Quantidade de diretores que a gente sabia né, de teatro, que sabia que cometiam assédio, e de atrizes ou atores, né, que foram assediados e que poderiam ter mais destaque na companhia, caso aceitassem o abuso, o famoso teste do sofá nas emissoras de televisão, no estúdio de cinema, enfim, a quantidade de ambiente tóxico, ou tóxicos, era praticamente em quase todos os meios E a produtivos. gente, na verdade, nem sabia que isso era assédio. Isso é pior. A gente normalizava. Isso. Todo mundo sabia do tal diretor de teatro, pois é, pô, que chato. Tinha amigas nossas que falavam pra gente, a gente, pô, que sacanagem, né? Na redação de jornal, a mesma coisa, né, imagine, por exemplo, numa companhia aérea, que elas eram moças, né, que na década de 70 tinham que ter mini saias, e as propagandas eram feitas para realçar a beleza de Sexualizar, suas né? pernas, sexualizavam um serviço que é um serviço chatésimo e tenso, que é você servir umas pessoas no avião, né? Então, o Me Too foi um movimento revolucionário, que nem não aconteceu exatamente agora com o Harvey Weinstein, bem de antes, né? Mas foi um momento, e você, inclusive, é uma feminista bastante ativa nisso também, né? Você e apanhou bastante desse. Nossa, vocês aqui, que são as precursoras dessas denúncias, apanharam muito. Eu vejo a Nina também, a Nina apanhando, a Antônia Pellegrini, tanta gente aí, sabe, que bota a cara para bater. Você acha que algum livro, algumas obras suas hoje seriam consideradas machistas? Eu tô na Sim, cabeça, eu estou com um título, que é aquele E aí comeu, que é sim. uma peça de teatro. Você acha que hoje ela seria considerada machista? O E aí Comeu, ele é muito infeliz esse título, porque, na verdade, tanto que a gente mudou o título, né? Ele estreou no Ah, Rio de Janeiro com esse título e depois virou da boca para fora, porque estava tendo essa dupla interpretação. O E uhum, aí Comeu, na verdade, é exatamente uma crítica a esse papo de botequim, né? Em que, por exemplo, por que eu tenho amigas mulheres, muitas mais amigas mulheres do que amigos homens? Porque eu consigo conversar sobre relacionamentos amorosos uhum, com sim. as mulheres, sobre relações, sobre filho. O homem é assim, porra, o Corinthians, porra, aquela mina lá, caraca, não sei o que, porra, gostosa. Agora não, melhorou. Os homens são mais calmos, mas um tempo atrás era assim, era tudo, entendeu? Pô, peguei uma gatinha, lá. E aí o E aí Comeu era isso, era para mostrar esse universo masculino de código, quase como estádio de futebol. Você pode ir um cara mais bem comportado do mundo, quando ele chega no estádio de futebol, ele fala: ei, juiz, vai, ei, juiz, bicha, bicha, oh, é viado, viado. Horrível. É uma coisa tribal, Uhum, agressiva, de adrenalina agressiva. Agora isso está sendo coibido, né? A própria torcida do Corinthians, que é notoriamente progressista, contra políticas racistas, e sempre denunciando, inclusive denunciando até ditaduras, tal, ela, ela às vezes se comportava homeologicamente contra torcidas adversárias, jogadores adversários. Tanto que foi multada já a torcida do Corinthians por gritos uhum. homofóbicos, né? E eu não sei como não sei se isso mudou alguma coisa no estádio. Eu acho que talvez tenha mudado,
Mas então o E aí Comeu, esse título, falava disso, desses 3 caras, um casado, um solteiro e um recém-separado, que num bar ficavam destilando preconceitos e taras entre os amigos, sendo que, na verdade, era completamente apaixonado pela mulher. O outro estava numa fossa tremenda, porque a mulher abandonou ele, e o outro era louco para casar, entendeu? Então, tinha essa dialética aí nessa peça que não foi muito compreendida, entendeu? E aí a gente mudou de nome, aí deu para compreender. Era um nome excessivamente comercial, né? Muito atraente. E aí Comeu, que é um pouco inspirada numa campanha publicitária do Nizam Guanais, do leite, alguma companhia de leite, que era E aí Tomou. Né? Era o lema dessa campanha, né? Então ficou muito famoso. Da Parmalat, eu me lembro, os bebezinhos. Olha só, o Enio Barroso Filho, nosso amigo aqui que é cadeirante, mandou um superchat falando: Marcelo, quando eu me sentei em uma cadeira de rodas em 2008, pensava muito em ti, meu inspirador de que é preciso saber viver. Beijos e muito obrigada. Tá vendo? O Feliz Velho fez isso pro Enio. Obrigado, Enio. Mas ô, Marcelo, quando você lançou o Feliz Ano Velho, eu me lembro que eu tinha 15 anos, né? Eu nasci em 67, foi em 82, né? Foi um dos primeiros livros assim que eu li daquela coleção da Brasiliense, e assim, houve, eu acho, um monte de meninas que se apaixonaram por você, né? Eu me lembro de escrever carta, escrever cartinha. Você esperava que o livro estourasse da maneira que estourou? Nem que eu fosse tão atraente assim. Mas eram mesmo muitas cartas? Vinham muitas? Eram muitas cartas. Era um assédio, assim, eu virei uma estrela de rock and roll, assim, tanto que meus melhores amigos eram grandes roqueiros, né? Dava entrevista no Faustão. Aliás, o Faustão me chamou para dar uma entrevista no programa dele. Eu dei uma entrevista quando era o Viva a Noite, lá no auditório da TV Bandeirantes, que ia os punks, ia todo mundo. Era aberto, era uma farra. Quando o Faustão era o original Faustão. Depois ele foi um pouco glamorizado quando foi para a Globo, né? Não sei como é que está agora. Aí a divulgadora da editora falou assim: o Faustão quer te entrevistar, você topa aí? Eu falei: com certeza. Quer dizer, eu era um popstar, né? E agora não, agora estou desencanado disso. Foi assustador, porque eu era um aluno da faculdade, né? Mas foi ao mesmo tempo bom para um garoto para um cadeirante, né? Tem uma, sei lá, tem uma vibe melhor na aceitação da sua deficiência, né? Eu vou te pedir um favor muito, muito, muito maluco. Eu tenho que atender um negócio aqui rapidinho. Eu não sei se algum entrevistado quanto tempo falta de entrevista? Ainda falta um pouquinho, porque a gente ainda tem algumas perguntas para você. Você tem que atender uma pessoa no telefone, é isso? Não, tem que atender a porta, mas tudo bem. É que meus filhos estão chegando e acho que a porta ficou trancada. Você pode ir lá e depois eu te espero, não tem problema. Tá bom? Posso fazer isso? Pode. Você enrola o pessoal aí, fala que eu estou ali. Enrola o pessoal. Daqui a pouco o Marcelo volta. Eu vou comprar cigarro e já volto. E nunca mais foi visto. Olha só, daqui a pouquinho o Marcelo volta. Ele foi abrir a porta para os filhos dele. Estou vendo aqui, Maria Leide Corrêa Rabelo. Eu era louca pelo Marcelo. Era uma paixão adolescente de todo mundo, né? Márcia Quintela, eu sou apaixonada pelo Marcelo, li o livro 1000 vezes e fui à peça no Teatro da Praia, em Ipanema. José Dalvo Santiago da Cruz, Perdidos na Noite, na Band, lembro-me. Eduardo Gorgoni, Perdidos na Noite, era o nome do programa há bons tempos. Depois ficou um chatão esse Faustão, né? Porre. Beck anarquista, eu ia ver música na Cultura, na Avenida Tiradentes, Punks Not a Fuck Dead. Nádia Barbosa, o livro virou filme também de sucesso e peça de teatro, né, Nádia? Rose Silva, parabéns pelo seu programa, obrigada. Leila Araújo, eu fui a Perdidos na Noite do Faustão.
João de Deus dos Santos. Ler um livro 1000 vezes não é um pouco exagerado, não, mas é exagero, né, gente? É moda de falar. Maria Leide Corrêa Rabelo, li o livro e me apaixonei pelos dois, livro e autor. José Elias Gomes Gomes, o povo brasileiro tem na sua psique, na sua mente, no seu coração, um país melhor, com mais esperança, um país que acolhe os brasileiros, com mais trabalho, mais saúde. Isso Lula acende. É verdade. Luiz Carlos, tem que começar a engaiolar esses pregadores de golpe, só assim vamos ter uma eleição limpa. É isso aí, gata. Parabéns pelo seu trabalho. Obrigada, Luiz. Gina Duarte, Sinara querida, li o livro dele em minha adolescência também. Denilson Feitosa Santos, Marcelo, um defensor da democracia, sempre progressista de esquerda. Maria Leide Corrêa Rabelo, eu li o livro, assisti a peça e corri atrás das palestras dele. Graça Matos, enrola nós no capricho, Sinara. Estou enrolando. Enio Barroso, Sinara queria ver o casal Bozo e Micheque levar este coração de defunto para um culto evangélico. Que coisa horrível, né, gente? Que coisa. Como é que a gente pode ter descido tanto? Me digam. Eu quero perguntar agora para o Marcelo como que a gente, nós dois, né? Nós todos aqui, filhos da redemocratização, consegue viver num país desse que se fala em ditadura, né? Quero perguntar para o Marcelo como é que ele vê isso, gente. O pai dele foi desaparecido, né? Para quem não conhece a história do Marcelo Rubens Paiva, o pai dele era deputado Rubens Paiva, e ele é um dos desaparecidos da ditadura brasileira. Nunca foi encontrado. Qual foi o crime que o Rubens Paiva cometeu? Ser contra o golpe militar, porque nem de esquerda ele era democrata cristão, né? Não era guerrilheiro, não era da luta armada, porque ele sempre diz assim: só matamos os bagunceiros, os guerrilheiros. Mentira, mentira. Eles mataram estudante, eles mataram cidadãos comuns, eles mataram um deputado como Rubens Paiva, eles matavam qualquer um que fosse contra a ditadura, qualquer pessoa, né? Eu lembro que na época que o MBL estava lá querendo apoiar o Bolsonaro e tal, e eu falava assim, gente, se fosse na época da ditadura, o Kim Kataguiri seria morto e fosse contra o governo, ele seria morto, porque era assim. Ninguém podia ser contra o regime, né? Jair Martins da Silva, ali feliz ano velho de tantas meninas da escola cheiram o saco. Muito legal. Dina Duarte, Sinara, querida, ser apaixonante como profissional, amo o seu trabalho. Obrigada, Dina. Obrigada, Lúcia Simões, também aqui, pelos elogios. Eu fico com vergonha de ficar lendo. Wilson Macedo, primeira vez assim. Anitta Quântica. Está falando aqui no chat, conversando no chat, né? Kátia Borges, Marcelo, uma referência geracional, sem dúvida. Maria Leide Corrêa Rabelo, toda essa morbidez combina com o casal Bozo. José Elias Gomes Gomes, Marcelo é um excelente escritor, leiam os livros dele. Alexandre Cardoso, Rubens Paiva lutou até o fim. José Augusto Gonçalves, o Brasil retrocedeu com Bolsonaro e sua gangue. Liliana Miranda, Brocô é bom demais. Denilson Feitosa Santos, Sinara, você é sempre incrível com seus convidados. Obrigada. João de Deus dos Santos pergunta, diz aí, Sinara, se o Gabriel Monteiro vai poder disputar as eleições para deputado federal. A gente já falou sobre isso aqui, João, mas cabe embargo aí, tá? E parece que o pessoal já pediu embargo à candidatura dele. Marcelo voltou. Olha, Marcelo, a pergunta que eu quero fazer para você agora... Eu ouvi as perguntas aqui, viu? Eu achei muito legais essas perguntas. Eu estava ouvindo ali. Eu queria perguntar para você o seguinte... A gente, né, nós, a nossa geração, nós somos filhos da redemocratização, né? A gente não chegou, o seu pai morreu na ditadura, desaparecido, até hoje não foi encontrado, mas nós mesmos somos filhos da redemocratização. A gente não conheceu a ditadura, né? A gente conheceu a redemocratização do Brasil. Você imaginava que em algum momento as pessoas fossem ter saudade da ditadura? É muito bizarro, né, não? Muito bizarro. Eu cheguei a conhecer mais da ditadura que você, que eu sou 5 anos mais velho, então eu lembro ainda da missa do Alexandre Vanucchi Lema eu não fui, eu tinha 14 anos, mas a missa do Herzog eu fui, que foi o primeiro grande ato contra a ditadura
me lembro de jornais sendo recolhidos, me lembro na praia, eu morava no Rio de Janeiro, na praia de Copacabana e Ipanema, o exército passando, assim, toda semana eles faziam um desfile ali ameaçador. Me lembro de ver pichado fora Rockefeller nos anos 60, assim, pichar na casa que eu morava. Mas, não, é um absurdo. Aliás, eu nem sei se vai ter esse desfile em Copacabana militar, parece que não vai ter mais, né? Mas é uma insanidade, é um retrocesso. Hoje tem uma coluna do Rui Castro sensacional, falando que entre os milico, né? Assim, de Castelo, Médici, Geisel, Figueiredo, faltou um Costa e Silva. Acho que o Bolsonaro é o pior deles. E que eles, pelo menos, tinham um projeto para o Brasil, né? Deturpado ou não, mas eles tinham um projeto pelo Brasil, né? Um projeto desenvolvimentista, aquelas coisas muita gente não sabe, mas foi na época dos militares que surgiram os orelhões, veio a Embratel, a Telefônica virou uma grande estatal, né? Para o bem ou para o mal, né? A construção de Itaipu, Ponte Rio-Niterói, né? São as grandes obras do regime militar e as infelizes, né? Como a Transamazônica, que ali foi uma tragédia para os povos indígenas. Mas as pessoas não têm ideia. E agora, você viu essa troca de e-mails ou de zaps ontem, né? Entre dos empresários. Empresário meio pé de chinelo, né? A gente tem que dizer que é empresário pé de chinelo. Muito pé de chinelo, mas assim, vamos ter intervenção se não tiver Lula, se o Lula ganhar, eu defendo a intervenção. Eles não sabem o que é intervenção. Então, vai lá o tanque, cerca o Congresso, que foi o que aconteceu, né? Fecha o Congresso, pega uns 100 deputados, entre eles meu pai, expulsa do país. Como é que eles acham que é intervenção? Eles sabem o que é uma intervenção? Colocam o Bolsonaro, prende o Lula, né? Ou o Lula vai para o exílio. Aí vai todo mundo também, né? Vai Haddad, vai Alckmin. Você. O Alckmin, o meu pai era do partido do Alckmin, o Partido Socialista Brasileiro, PSB. O França, eu e você, vamos, né? A gente vai de arara, né? Jornalista e tal. E você sabe que eu estava ouvindo você falando de que na ditadura morreu muita gente comum. Quem mais morreu na ditadura, inclusive, foram os militares. Foram militares que eram contra um golpe militar. Militares de esquerda, o que era muito comum. Se existe jornalista de direita e de esquerda, você acha que não tem militar de direita e de esquerda? Você acha que não tem PM petista? PM do PSOL? PM que é a favor do socialismo? Claro que tem. É que eles têm medo de se expressar, né? Mas tinha lá, né, o PM antifascista, né? Tem os movimentos aí dos PMs e sargentos. Vários PMs e militares assinaram a Carta pela Democracia. Aí, tá vendo? Serão os primeiros a serem mortos, porque daí é insubordinação militar, né? Que Exatamente. Foi o que aconteceu, e foi por isso que deu na VPR. Tinham duas grandes organizações de guerrilha depois do AI-5, né? Que fechou todas as portas. Depois não, durante aquele processo, né? A LN do Marighella e a VPR, que era de militares, era de sargentos, tenentes e capitão, né? O Lamarca era da VPR. Então, eram as duas maiores organizações guerrilheiras, uma delas era de militares, né? Todos eles foram trucidados, o Adolfo Pinto, todos eles, né? Então, eu acho que é muita ignorância, sabe? É muito ouvir falar, é muito meu tio me disse, é muito não li história, não sei o que aconteceu. É muito triste, cara, é muito chocante. É como os alemães decidirem, quer dizer, retomar o nazismo. Na Itália, claro que sempre terá na história alemã grupos saudosistas, nazistas, que achavam que
na época, que as coisas funcionavam, como existem, né, grupos fascistas na Itália, mas é uma insanidade, eu acho, uma loucura. Marcelo, deixa eu só responder aqui. O Sérgio Wagner está perguntando: Sinara maravilhosa sempre, onde posso acessar as análises desse Franciel que você falou no Twitter, tá? Franciel é uma figura, um baiano aí. Você já segue ele lá no Twitter? Não. Não, Figuraça. Franciel, ele assina pura ingresia, ingresia de ingresilha. Pura ingresilha. As análises dele de pesquisa são muito boas, E ele tem uma live também que se chama Live das Canjibrinas, que é muito boa. Marcelo, mas você acha que o Bolsonaro é capaz de fazer um golpe? Não. Não. Vai ter muita confusão, vai ter muita chatice. Vai ser como a invasão do Capitólio lá, de menores proporções, que ali foi muita gente. Mas vai ser uma chatice, vai ter gente filmando, né, urna, apertando 17, né? Porque Bolsonaro é 17, né? Apertando agora é 22. Não, é 17, é 17. Tem que continuar falando que é 17. Apertando 17 e aparecendo 13. Olha aqui, ó. Eu aperto 17, mas vem 13. Vai ter gente filmando uma urna eletrônica sendo levado por comunistas até a sede do Partido Comunista, né, para ser demovido. Baderna, né? O que vai ter é baderna. Vai ter baderna, vai ter gente contestando na porta do TSE, vai ter gente contestando em tudo que é lugar, vai ser uma chatice. Inclusive, o governo Lula também vai ser muito tenso. Imagine as polícias, imagine os caminhoneiros, toda essa laia que o Bolsonaro, os tomadores de whey, né, que agora ganharam zero de. Um monte de tomador de whey. A revolução dos tomadores de whey. Eu não posso falar porque eu tomo whey, mas é um monte de brucutu lá na porta, brucutu e brucutuas, né? Mas quer dizer, um monte de fanáticos religiosos, ai, Jesus, aleluia, né? Vai ser chato pra caramba, entendeu? O governo Lula vai ser muito chato. Mas vai ser necessário de enfrentar esse Brasil que ergueu, parece, dos mortos-vivos, né? Parece aqueles filmes de zumbi, essa gente que ergueu, que saiu das tumbas e veio andando pelas cidades, assim, aleluia, irmão, aleluia. E fala aquela língua, né? A Michelle Bolsonaro fala aquela língua, que só eles entendem, uma coisa. E aí eu fico vendo assim, Bolsonaro, que está acima de Lula, entre evangélicos, e aí todo mundo fica, ai meu Deus, os evangélicos. Aí alguém fala assim, mas os evangélicos faz o quê, né? Quer dizer, evangélico não é o povo brasileiro, é o evangélico, né? Que nem é o evangélico, é um tipo de evangélico, né? Mas, enfim, vai ser chato, vai ser difícil. Ele não tem condições de dar um golpe. Nem ele, nem os seus generais de pijama lá que estão com ele, porque eles não têm tropa, né? Esse secretário da Defesa aí, é outro que também não tem um soldado sob sua ordem, né? Então não tem porquê, não tem como. E tem esse, então vai ter o quê? Vai ter um golpe com 4 empresários, né? E o velho da van. Você sabe que eu pego muito a Dutra, né? Eu vou muito de carro para o Rio. É muito boa essa frase. E aí, hoje em dia, quando eu ando de carro para o Rio, e todo mundo que pega a Dutra repare que sempre tem a van e uma madeira em cada cidade, na beira da Dutra. Assim, parece uma coisa de cartão postal bolsonarista, né? Uma van e uma madeira. Madeira é aquele hambúrguer que o slogan da Madeira é The Best Hamburger in the World. Eu fico imaginando assim, primeiro, quem é que votou nisso, né? Eles auto-intitularam. Não, é The Best Hamburger in the World. Tem que ser em inglês, né? Lá no meio de Taubaté, do Aparecida, todas essas cidades do Vale do Paraíba aí. Marcelo, eu vi aquele. Você acha que
pode ter um golpe, não? Você que está em Brasília aí, como é que você acha? Cara, eu vou te mostrar uma coisa que saiu hoje a esse respeito, que eu acho que enfraquece demais o discurso dele. Um número do Datafolha que eu separei para comentar com você. Olha só, gente, ó, Datafolha, apoia a ditadura, atinge menor patamar após reações a golpismo de Bolsonaro. Apoia a democracia, volta ao pico de 75% desde 89, enquanto aqueles que defendem a ditadura encolhem para 7%. Então não tem como. Ele vai o quê? Vai fazer com esses 4 empresários o velho da van e 7%? Não dá. Só de banqueiro tem. Os banqueiros vão dar porrada nesses empresários, os banqueiros da Faria Lima lá. Não, aconteceu uma coisa que eu considero assim absolutamente inesperada. O filho do Zé Alencar hoje é presidente da Fiesp. Pois é. Incrível, então, né? A Fiesp não vai apoiar golpe coisíssima nenhuma. A Fiesp assinou o documento, né? Exato. Quem não assinou foi a OAB. Mas o presidente da OAB esteve lá na posse do Alexandre e apoiou, viu? E apoiou o movimento. Não assinou o documento, a OAB não assinou o documento. Eu fui na manifestação lá no Lago São Francisco, tinha a seccional da OAB de São Paulo e da Bahia, aí, a velha Boi Bahia. Sim. Mas não tinha da OAB nacional. E ela fez até um comentário meio irônico sobre isso, que é um escândalo, porque o anterior presidente da OAB nacional é vítima da ditadura que nem eu, né? Teve o pai desaparecido. Sim. E foi muito maltratado pelo Bolsonaro, por sinal. Não o pai, o filho, né? Acho que trocou. Não é mais ele, não. Então, não é mais ele, não, exatamente. Então, é assim, a OAB retrocedeu e a Fiesp avançou. Olha que ironia, né? Quem diria, eu fiquei brincando. A Fiesp é nossa! A Fiesp é nossa. A Febraban é nossa! Ô, Marcelo, você sabe que tem um tempão que eu estou doida para te perguntar isso, porque eu assisti eu ouvi, né, a série Retrato Narrado, da Carol Pires. Cara, gente, olha só, deixa eu contar para o pessoal entender. O avô do Marcelo, ele era prefeito da cidade onde o Bolsonaro cresceu, Eldorado, né? Eldorado, São Paulo. Eldorado Paulista. E aí, o Bolsonaro parece que é meio obcecado com a família do Marcelo desde pequenininho. E o podcast, se vocês quiserem ouvir, é Retrato Narrado, muito bom, da Carol Pires, mostra toda essa construção do psicológico do Bolsonaro e parece que ele tinha um certo recalque com a família do Marcelo, que tinha piscina e na casa dele não tinha. Você acha que ele que teve mesmo essa obsessão, Marcelo? Teve. Ele já falou que teve sim. E ele confunde as coisas, né? Porque meu pai nunca ia para lá, meu pai morava no Rio e era brigado com meu avô, porque meu avô era um cara mais de direita. E aí ele fala assim, então jogava futebol no campo de futebol do sítio do Rubens Paiva. Meu pai não tinha sítio lá. O campo de futebol era de um tio meu, tio Carlos. E o Marcelo Paiva e seus primos iam tomar sorvete na cidade. Eu não ia, eu tinha 6 anos, eu morava no Rio de Janeiro, né? Eram meus outros primos que iam. Alguns, inclusive, que votaram nele, né? E essa piscina que ele fala era um tanque, coisa mais nojenta, era uma coisa assim, eu lembro da quantidade de sapo, que tinha mais sapo do que água dentro do tanque. E assim, dizendo que olhava a piscina e tinha muro, não tinha muro nenhum entre a piscina Mas parece que ficou na cabecinha dele, doentia, né? Eu acho que teve ali um recalque, teve uma coisa assim de paixão pelo uniforme, né? O que é uma coisa muito desconhecida. Você sabe que é essa coisa da paixão pelo uniforme, né? Quando os militares foram lá combater o Lamarck, ele ficou fascinado. E tem um episódio que a Carol, ela é sensacional. Ela tem um episódio inteiro que é a obsessão do Bolsonaro pelo Lamarck, né? Sim. Então ele começa a falar assim, ele vai criando mentiras, né? Aumentando a mentira, né? Não, eu vi o Lamarck passando, que era mentira porque não tinha ninguém na praça. Aí depois, não, eu estava na praça e vi tudo acontecer com o Lamarck trocando tiros.
Depois assim, não, eu ajudei o exército a procurar Lamarca. E nos últimos era, eu fui procurar Lamarca no meio da mata. Né? Eu cacei o Lamarca. Ele fala, eu cacei o Lamarca. Um moleque de 15 anos de idade vai caçar o Lamarca. Assim, você acha que o exército ia deixar o moleque da cidade de 15 anos? Então, assim, é um maluco. Ele é maluco, né? O Bolsonaro é maluco. Ele tem umas manias assim que você. Essas Eu não acho que manias. ele seja maluco, para mim ele é perverso. E psicopata, né? Ele é muito psicopata, né? Aquela coisa que ele fazia na época da pandemia, do imitar a gente morrendo, aquilo lá é psicopatia pura, né? E aí ele tem essas perversões, você tem razão, perverso, tem essas perversões. Um pouco com a minha família, muito com Lamarca, muito com homossexuais, muito com mulheres, com negros, né? Uma coisa muito interessante, porque ele vem de uma região que tem muitos quilombolas, que é o Vale do Ribeira, né? Grandes quilombolas, Isso. famosos quilombolas, e ele vem de uma família pobre, né? O pai dele era garimpeiro, era dentista de Serra Pelada, né? E foi para Serra Pelada o pai dele. E eles não gostam de negros, né? É interessante isso. Né? Eu lembro que aqui em São Paulo, quando chegaram os nordestinos, tinha muito preconceito contra os nordestinos. Porque, eu não entendo isso, porque eles são iguais a nós, né? O que vocês têm? Qual é o problema que tem? Os italianos, os imigrantes italianos tinham preconceito com nordestinos. Alguns, né? Nem todos, né? Assim como os imigrantes italianos tinham preconceito contra negros também. Eu acho que é um pouco de uma classe baixa que também é preconceituosa, que não é só a gente falar, o povo é sábio. Nem sempre, né? Tem uma parte da classe baixa que também é preconceituosa. E o Bolsonaro vem um pouco dessa, né, dessa gentalha, né, Acho que a gente sem consciência de classe, né? O Bolsonaro é meio um traidor de classe, né? Porque ele total. trabalha para as classes superiores, ele não Sim. trabalha para a própria classe. Se você Não, for pensar, ambos, ele e o é um Lula têm deslumbrado. origem humilde, É só um que o Lula é deslumbrado. fiel à sua classe. Ele é um deslumbrado. O Lula joga futebol e faz churrasco. O Bolsonaro anda de jet ski. Ele é um deslumbrado, é. Lembra a passeata Exatamente. da lancheata que teve no Lago do Parauá? As lanchas de apoio a Bolsonaro. Aquilo é a coisa mais, né, mais deslumbrada que tem, né? Ele é deslumbrado, ele é um cara deslumbrado. Morar na Barra já é uma coisa deslumbrada, né? Apesar de Eu ser quero lindo. voltar um pouquinho aqui para o seu livro, que a gente não falou muito ainda. Deixa eu só responder aqui a Luciana Paulino de Jesus, que a gente está fazendo uma modificação nesse programa. Ela está achando que a gente vai acabar com as entrevistas culturais. Não vamos acabar, viu, Luciana? Vai ter sempre as entrevistas culturais. A gente talvez mude só o nome e o formato para ficar mais parecido como foi hoje. A primeira parte eu comento e a segunda a gente mantém as entrevistas. Não se preocupe, não vai acabar. Queria te falar. Voltando um pouco para o livro, coloca de novo a capa do livro dele, por favor, Eu Gui, o novo coloco. livro do Marcelo, do começo ao fim. Marcelo, tem uma frase que você fala no seu livro que é a seguinte, ó. Eu percebi que é um livro muito assim naquele estilo beatnik de pensamento, deixar o pensamento fluir, né? Não sei se é a impressão. Fluxo do pensamento, que isso é. Fluxo de pensamento, e aí você vai soltando algumas frases no meio. Aí eu Isso. pensei duas para a gente comentar. Não sei se ler me fez muito bem. E aí eu quero lembrar de uma frase que me marcou muito no Ecce Homo do Nietzsche, que ele faz assim, ó, que o erudito é um decadente. Isso eu vi com meus olhos. Naturezas dotadas de constituição rica e livre, lidas à ruína já aos 30 anos. Apenas fósforos que se necessita riscar para que brilhem, imitam pensamentos. Então, assim, você acha que, de certa maneira, a leitura em excesso faz mal? Eu, É difícil para um escritor falar isso, hein? é, o, Ixi, meu médico.
É porque eu tô falando de uma época que eu tinha acho que 15 anos, 16 anos, né? E que eu lia livros muito pesados, Dostoiévski, Kafka, livros existencialistas. E eu dizia isso, que aos 15 anos, não sei se era muito bom ler essas coisas, não. Pois é. E a gente chegou, nós alguns ficaram bem perturbados com esses livros. Eu fiquei bastante perturbado com esses livros. E Carta ao Meu Pai, Metamorfose, Crime e Castigo, são livros fortes, né? E uma criança de 15, a gente antigamente era chamado de adolescente, mas é uma criança, né? De Sim. 15 anos não tem estofo de vida para você se distanciar de um livro existencialista, né? Mas era proposital, né? A escola era uma escola que propunha esse tipo de reflexão. E aí, por isso que eu falo isso. Tanto que eu reli esses livros depois, mais velho, né? E aí, de fato, você consegue ver, né, a natureza humana de uma forma mais distanciada. Macunaíma, por exemplo, é um livro dificílimo de ler. Eu não sei como é que a gente lia Macunaíma no colégio, Ensino médio, né? no ensino médio. É uma coisa assim, um livro. Eu reli Macunaíma depois de velho, e é um livro difícil, né? Machado até dá para ler, né? Também é difícil, mas o prazer de ler Machado aumenta com a idade, né? Você vê aquele, aí você Eu me fica. diverti horrores com Memórias Póstumas de Brás Cubas, porque eu tinha um É, professor bom. tá. Mas quando você era adolescente, você Sim, no conseguia. segundo grau. Que bom, Nossa, a gente destrinchou aquele livro. que bom. A minha escola adotou Alienista, que também Alienista é bem legal também. Uhum. O Jorge Amado está cancelado pelas feministas ou não? Não, acho que não, tá? Eu não sou nunca ouvi falar nisso, não. Não. Tá. Eu mudei de assunto porque a Companhia das Letras está lançando o Jorge Amado. Eu estou recebendo os Jorge Amados aqui, pensando assim, puxa, o maior escritor brasileiro, né? E aí hoje em dia não se fala muito dele, né? Mas na Sim, nossa época era o maior escritor brasileiro vivo, né? É o nosso sim, eu Paulo acho que Coelho, ele né? Paulo Coelho continua. da nossa geração, né? Acho que ele continua respeitado. Eu me lembro quando eu era criança que eles diziam que só José Mauro de Vasconcelos e Jorge Amado e Érico Veríssimo conseguiam viver de literatura no Brasil. Exatamente. A minha mãe conta que ela fazia fila. Quando ela via fila para ler Harry Potter, a minha mãe, ironicamente, falava assim, a mãe era muito irônica. A gente fazia fila para ver, para ler, esperar o livro do Érico Veríssimo chegar. Olha que demais, né? Era Mas, verdade. enfim, Era verdade. a literatura brasileira é muito boa, muito boa. Ó, a outra frase que eu pensei aqui para a gente comentar você fala que você, né? Quer dizer, o personagem que é inspirado em você e tal, fala que era comunista, mas não era comunista. E eu acho que você nunca se identificou muito com essa história de marxismo e tal, mas você cita uma frase muito boa e atual de Marx no seu texto, que é a seguinte, ó, deixa eu falar aqui direitinho para o pessoal ouvir. Qualquer um que saiba alguma coisa da história sabe que grandes mudanças sociais são impossíveis sem o fermento feminino. Ou seja, nesse momento, Marcelo, as mulheres são importantes para mudar o Brasil? No mundo, no mundo. Do Brasil, pelo Datafolha e pelo IPEC, são importantes, né? São elas que estão fazendo a grande mudança. Mas no mundo, né? E é que conhece a família, né? Que conhece os conflitos de dentro de casa, né? Ainda é um mundo que as mulheres, ainda que tem muita mulher que trabalha mais em casa do que homem, né? Mas eu acho que não foi por isso que o Marx escreveu isso aí. E eu lembro tinha até um parágrafo nesse livro que eu acho que eu tirei, que é assim, a mulher americana da Segunda Guerra foi para a fábrica trabalhar, né? A mulher inglesa foi virou enfermeira, né?
a mulher soviética foi para o fronte, né? Era muito comum você ver mulheres lutando ao lado de homens, né? E uma das coisas fascinantes da Revolução Russa não se deve assim negar todas a beleza, né, de Marx, que foi profético, que foi um grande historiador. Aliás, abrindo um parêntese, o melhor livro sobre a Revolução Russa que eu li é o livro do Leminski. Você leu? Não li. É maravilhoso, maravilhoso. Aí, não se deve negar. Hoje em dia se nega muito Marx, mas não se deve negar. Era um grande historiador, um grande economista, só que não deu certo, né? A fórmula bolchevique de partido único e tal é uma fórmula muito contestada de você queimar as igrejas. É muito complicado isso, apesar dos franceses até hoje defenderem queimar as igrejas. Eles, quando queimou Notre Dame, eles estavam assim meio deixando pegar fogo mesmo. Até é interessante isso. Aliás, a gente vê no Brasil como o Estado, a importância do Estado laico, né? A gente não deve queimar igreja nenhuma, jamais, entendeu? Eu acho que o respeito pela religião vem de indígenas a evangélicos pentecostais, a católicos. Eu sou católico, vem de umbandistas. Eu sou seguidor de Mãe Menininha, do Cantoá. Frequentei. Quando eu vou a Salvador, eu sempre vou no Cantoá. Sou filho de Xangô. Ali, ó, tem o São Jorge ali atrás, ó. Que demais! Uma concha de Iemanjá. E com uma concha, não, um colar de Iemanjá. Mas isso foi um erro do Marx, por exemplo, entendeu? Do marxismo, assim, de achar que a religião era supérflua, era ópio, né? E não é, pelo contrário, ela traz paz. E quando eu falo isso, é porque é um cara que aprendeu a admirar a teologia da libertação, né? Que viu Cristo sob uma ótica marxista, né? A religião sob uma ótica marxista. Minha mãe era assim. A minha mãe falava assim, ela me dava aulas de religião sob a ótica marxista. Né? Então, assim, tem muitas questões assim da esquerda. Tanto que eu escrevi um livro chamado Orangotango Marxista, que que se passa num zoológico, e explicando mais ou menos as leis do marxismo entre os aprisionados que poderiam ser as classes trabalhadoras dentro de um zoológico, macacos e aves e felinos. E não se deve destruir completamente assim, todas as belezas da Revolução Russa. Você vê a literatura russa, você vê a pintura russa, até a estética, realismo socialista, eu acho linda. Eu sigo no Twitter um perfil. Um perfil que é The Soviet Visuals. É um barato aquilo. É muito bom. Porque eles faziam tudo. O que tinha no Ocidente tinha que ter o que tinha no Ocidente tinha que ter no Oriente, né? Como se chamava Europa Oriental. Então, se tinha uma banda de um jeito instrumental no Ocidente, tinha que ter uma parecida no Oriente. E é boa. Eu lembro do cinema soviético, lá na época do Tarkovsky, aquele filme que saiu 2 milhões de anos no espaço, aí os soviéticos fizeram os Solários. Muito bom. É lindo, né? E a cultura soviética, a literatura, a crítica literária, o formalismo russo, enfim, é de se tirar o chapéu para aquele povo que era agricultor há 100 anos atrás, pouco mais, né? Já fez mais de 100 anos, mas que era camponês e que, de repente, se transformou num país riquíssimo, né? Industrial, né? E que ganhou dos nazistas, né? Também é uma você está igual o Caetano, você está ficando cada vez mais de esquerda com o tempo? Não, eu sempre fui um cara de esquerda, né? Mas, assim, é exatamente esse equilíbrio de você entender as mazelas e os benefícios da esquerda. Por exemplo, eu fui a Cuba e ainda num tempo bastante glorioso de Cuba. Foi 84, 85. Ainda Cuba estava bem. Mas me incomodou muito só terem 2 jornais, né? O Grama e a Juventude
vanguarda popular, revolucionária, que é o Jovem, o jornal Jovem, o jornal coloquial do Grama, e os amigos que eu fazia em Cuba nunca puderam me ver, me visitar, entendeu? Eles nos olhavam assim com uma cara tipo assim, eu estou preso nessa ilha, né? Quando o Fidel liberava, né, a fronteira, né? Era muito angustiante ver aquele tipo de coisa. Por exemplo, estrangeiro furar fila é uma coisa que eu não consegui fazer nem na Rússia e nem em Cuba. Eu fui para a Rússia comunista também. Não, irmão, você pode furar fila. Eu falei, mas como é que eles vão saber? Eu tenho crachá de estrangeiro? Né? Não, mas é que todo mundo olhar para você vai saber que você é estrangeiro. Aí eu falei, mas eu não vou fazer, não vou conseguir, cara, sabe? Com licença, fica na fila aí que eu vou tomar um sorvete da Copélia antes de vocês. Né? Tinha umas coisas muito chato o assédio. Olha, posso dizer uma coisa para você? Eu tinha muitas críticas a Cuba. Hoje em dia, com o mundo do jeito que está, aquilo é um paraíso, velho. É verdade, eu também acho. Aquilo é um paraíso. Olha, lá não tem guerra, lá não tem fome, lá não tem nenhuma das mazelas do mundo fora de lá. E lá tem um calor delicioso, tem umas praias deliciosas, tem uma bebida maravilhosa. E o povo que gosta de festa que nem brasileiro. É um povo muito parecido com o brasileiro, inclusive eram da mesma região de Angola e Congo, né? Ali é os mesmos negros que vieram do Brasil também. São irmãos, são nossos co-irmãos. Tanto que eles eram apaixonados pelo Brasil até hoje, né? De Nelson Ned a Roberto Carlos as novelas, né? Eles têm uma coisa pelo Brasil. E eu concordo totalmente com você. É apaixonante. Eu pediria exílio, se eu tivesse pedido exílio, seria para Cuba. Também. Eu não gosto de frio, então já fico lá. O meu único problema com Cuba é que minha cadeira de rodas é motorizada, então se acaba a luz eu fico sem carregar minha bateria. Mas de resto, internet, isso aí eu posso viver sem. Eu fico na beira do mar lá, malecom ali, fumando um cigarrinho e olhando a brisa lá. Então eu percebi que as minhas críticas eram reclamar de barriga cheia, diante do que o mundo está, né? A gente vê lá a guerra na Ucrânia, Estados Unidos, aí você olha aquele lugar lá todo tranquilinho, gente. Teve assim, alguns momentos, algumas décadas, né? Uma vez por década, eles abrem a fronteira para quem for contra o regime ir embora. Então acabou isso, agora está aberto. Agora qualquer pessoa pode sair. Tá. Então, ficou quem realmente defende o regime. Então é interessante isso. Aí eu falo, então abre, né? Lembra que tinha e tem também uma indústria cultural, tem a melhor faculdade de cinema da América Latina. E se você pensar, Marcelo, que se não tivesse havido a Revolução, Cuba seria o quê? Haiti? Você que saiu, passeou com o escritor cubano. Meu amigo querido, encontrei aqui em Brasília de novo. Olha, o Gutierrez, como é que chama? Pedro Juan Gutierrez. Ele ficou querendo pegar um travesti, você saiu com ele na rua. Não foi divertido pra caramba. Foi em São Paulo isso, né? A Folha foi super moralista com aquela matéria. Essa matéria tá parecendo da Playboy. Pô, mas o cara pegar querer ficar fazendo pro travesti, aquele cara é maravilhoso. Eu queria ser ele. Eu achei. Ele me contou tanta coisa. Trilogia de Havana. E ele podia sair embora de Cuba, ele voltava para Cuba, ele não queria morar fora de Cuba, né? Ele queria ficar lá. Ele se encontra com ele de vez em quando ou não? Então, ele veio aqui para Brasília para uma feira faz uns 3 anos aí. Eu entrevistei ele novamente. Assim, tá a mesma coisa, tá mais sossegado, tá casadinho, tranquilo, mas com as mesmas ideias. A cabeça dele sempre pensa a cabeça muito aberta, né? Do Pedro. Parece muito um Quincas Borba, né? Parece um baiano ali de Salvador. E ele assim, ele vê Cuba, ele tem suas críticas e tudo, mas ele vê a Cuba assim caminhando assim para uma social-democracia bacana, sabe? É verdade. Cuba tem uma grande literatura. Tem um chato do Cabelo Infante, que é um baita de um chato, mas tem um grande cinema também, né? Enfim. Bom, vamos adiantar aqui que a gente já está chegando perto do fim. Eu agradecer aqui o Johnny Vieira de Carvalho, novo membro do canal, e tem umas mensagens aqui para você que eu vou ler aqui, tá?
A Lenita Quântica fala: eu tinha carteirinha na biblioteca pública na cidade de Barra Mansa. Naquela época, ler era uma aventura, principalmente para pessoas sem grana, como a minha. Meu pai nos incentivava muito a ler. O Eduardo Gorgoni fala: o último parágrafo de Capitães de Areia está entre meus trechos favoritos da literatura. Pedro Bala sendo condutor do proletariado e sendo perseguido pelo governo e acolhido pelo povo dos terreiros. Lúcia Simões, literatura de cordel também é muito interessante. Sinara, se possível, traga um autor para nos prestigiar, sem dúvida. A Zelina Silvana fala: a formação da esperança brasileira tem forte influência da teoria da libertação. Alice Moreira: Harry Potter é muito bom, cheio de conhecimento, sabedoria e toques nas entrelinhas. Nossa, tem muita gente comentando aqui. Jair Martins da Silva: queria ver vocês falarem sobre Cuba perto da Zoé Martinez, a cubana da Jovem Pan. Credo, não desejo mal para mim, pelo amor de Deus, aquela menina ridícula. Não sei, não tenho paciência, não. Não sei quem é. Aliás, eu não tenho paciência para Jovem Pan de maneira geral. Marcelo, olha só, eu prefiro ignorar. Deixa eu falar aqui para vocês, todo mundo que vem aqui no programa, na parte cultural do programa, sempre traz dicas para vocês, e o Marcelo trouxe 2 dicas para vocês. Uma é a série, aqui em casa também meu marido adora, Better Call Saul, que é uma sequência do Breaking Bad, né? Saiu, spin-off que chamam, esse personagem saiu do Breaking Bad e virou um personagem. Por que você indicou aqui para a galera essa série, Marcelo? Porque acabou agora, essa semana, né? Foram 6 temporadas. É uma história genial. O Breaking Bad é considerado pelos especialistas uma das melhores 4 séries da história. O autor é um gênio. É muito interessante porque fala um pouco dessa crise do capitalismo, né? Um professor de química que está puto com os ganhos, desculpa a expressão, está chateado com os ganhos de um professor de escola pública americana e resolve começar a traficar metafetamina e vira o maior traficante de metafetamina. E foi uma série que fez muito sucesso, porque pegou um pouco a onda da crise do capitalismo de 2008. O Better Call Saul é o advogado dele, o Saul Goodman, que é um pilantra, mas é um pilantra assim, é um gênio. É o que a gente no Brasil chama de advogado de porta de cadeia, entendeu? E ele é um gênio da pilantragem, né? Então resolveram fazer um spin-off ou como é que se chama? Prequel? Não, prequel é o anterior, é antes. Não, mas é antes dele virar o advogado do White. Sim. Do White, esqueci o nome do. Walter White, do personagem principal do Breaking Bad. É antes de ele virar e logo depois. Então você vê a construção de um advogado. Primeiro, ele tem um diploma pelo correio de direito. E aí você vê a transformação desse advogado e vê como ele vai chegando e o porquê disso, né? E pegou exatamente durante o trumpismo, né? Essa pilantragem que rolou nos Estados Unidos nesse período, muito parecido com aqui, né? Então eu amo essa série, agora foi o último episódio, e é uma série que é um spin-off melhor, eu considero melhor do que o Breaking Bad, né? Uhum. Eu e algumas pessoas. Recomendo muito. E a outra recomendação. O livro do Laurentino, Escravidão 3. Eu Isso. li 1, 2 e 3. O livro do Laurentino. Deixa a gente colocar a capa aqui para o pessoal lembrar. Laurentino Gomes, Escravidão, volume 3, da Independência do Brasil, a Lei Áurea. Por que você indica? Deixa essa capa aí, tá vendo? Ele escreveu 88, 1808, 1822, 1889. O melhor é o 89, o melhor dos 3. Ele vai, a cada exemplar, ele vai crescendo da sua capacidade na narrativa tal. O Escravidão ele fez em 3 volumes, né? Nos primeiros 200 anos, depois na época do ouro, e agora com o fim do tráfico negreiro para cá. Então, tudo aquilo que eu estava falando do pacto social que teve no Brasil entre a elite aristocrática e a elite econômica para manter
algo que era ilegal, que era a importação de escravos a olhos nus, porque o Brasil importou mais escravos durante a proibição do que durante a não proibição. O Brasil era o único país que tinha navios negreiros, né? Os escravocratas do mundo inteiro compravam escravos de comerciantes portugueses e brasileiros. Era um negócio assim, era a cocaína da época, era uma coisa de valor absurdo de sair de Angola ou Moçambique valendo e chegava no destinatário valendo 12, sabe, uma coisa assim. Então interesse puramente comercial, uma tragédia humanitária sem precedentes, uma coisa horrível. A única coisa boa que a gente tem da escravidão é a vida dos negros para o Brasil. Hoje a gente vê a cultura negra como ela é importante, o jeito negro de ser, como o Brasil é negro, e como isso é importante para o Brasil. Isso não ia ser um país chato, né? Ia ser uma Curitiba, né? Imagina. Com todo respeito aos curitibanos. E olha que tem negros maravilhosos em Curitiba, felizmente, entrando inclusive na política, como a Carol D'Artora, o Renato Freitas. O Renato, que tentaram empichar ele. Eu fiz um exemplo infeliz, assim, mas seria mais ou menos assim, uma coisa meio um país, meio, sei lá. Eu acho que também, eu concordo com você, que é o melhor de nós, né? O sangue indígena, o sangue negro é o melhor de nós. Da nossa língua, é uma língua linda, é uma religião língua. A culinária, gente, o que os negros traziam de semente de lá para cá, né? Costuradinha na meia, muitas coisas eles trouxeram, porque, inclusive, assim, quando as pessoas falam em escravidão, pensam assim, pega um negro e traz para cá. Não, não era assim. Eles pegavam um negro de uma aldeia que era de pecuária, especialista em pecuárias, que tinha aqueles bois e chifres enormes, né? Traziam para cuidar de gado aqui. Pegavam os negros ali na região do Congo, ali do Delta do Congo, que eram especialistas em mineração, para ir para Minas Gerais. E pegavam os cozinheiros, entendeu? Era tudo selecionado. Isso aqui veio de tal povo, né? Que esse povo é bom para domésticos, né? Esse povo é bom para navios. Vieram muitos profissionais qualificados. Exatamente, no meio dos negros. No Delta do Congo tinha várias aldeias de tecnologia, de navios, tal. O Rio de Janeiro era assim, tudo. A história dos malês, Marcelo, os malês sabiam ler e escrever quando muita gente na Bahia não sabia ler e escrever. Impressionante. Os navios, o Brasil foi um dos maiores construtores de navios daquela época, e era tudo negro ali do Delta do Congo, marceneiro, né? Então, enfim, eu acho que se tem um lado da escravidão que foi transformar esse país num país tão bonito, né? Tão rico, tão diverso. Por outro lado, foi uma tragédia, brutalidade, né? Foi uma brutalidade, assim, tapa na cara o dia inteiro, né? Horrível. A Kátia Borges está perguntando: a série está na Netflix? Sim, está na Netflix. Sim, tá. Marcelo, uma última pergunta para a gente terminar aqui. Você está otimista ou pessimista com o futuro do Brasil? Pois né? Esse último Datafolha me deixou um pouco, né, de orelha em pé, porque o Bolsonaro sobe, né? Não subiu nada, Marcelo. Ele oscilou. Não, ele está sempre oscilando para cima, né? Não, peraí, olha só. Eu acho que a grande notícia, eu falei mais cedo aqui, que você não tinha entrado ainda. A grande notícia dessa pesquisa é que o auxílio emergencial não fez o Bolsonaro crescer nenhum mísero ponto entre os mais pobres. Mas eu queria que desse primeiro turno. Vai acontecer. Eu acho que tem que ter sei lá, não vai acontecer, porque o Ciro Gomes tá bem doidão, mas tinha que ter Você acha que o Ciro... Fala, Sinara, travou. Você acha que o Ciro vai atrapalhar? O Ciro que está atrapalhando? Não, mas seria muito bom se ele pedisse para os eleitores dele votarem no Lula, né? Mas não está atrapalhando, não. Mas pode ser. Eu estou curioso para ver esse debate aí de domingo, dia 28, aí, que vai estar Ciro, Bolsonaro e Lula, um do lado do outro, né?
Eu quero ver o comportamento do Ciro. Quem ele vai atacar? Se vai atacar o Lula, se vai atacar o Bolsonaro, ou se vai atacar ambos, né? Acho que ele vai atacar o Lula. Bom, mostra aí mais uma vez o livrinho do Marcelo. A gente já está terminando aqui. Marcelo, ó, prazerzão, viu? Espero que a gente logo possa tomar uma cervejinha de novo aí em São Paulo. Aparece aqui no Ria. Agora é Ria, não é mais Mersa, é Ria. Você está morando no Rio? São Paulo. Ah, tá. Agora é o Ria. É verdade. Agora é Ria, é verdade. Não é mais mercearia, não. Ó, beijo, meu querido. Tchau. Beijo. Tudo de bom. Fico te seguindo no Twitter aqui. Tá bom, tchau. Tchau.